assistir agora, que vão depois assistir a gravação, né? Gravando. Ai, ai. Quando começa a gravar, ninguém fala nada, é isso mesmo? 1 minuto de silêncio. Ah, Bom, então vou fazer as honras da casa, né, gente? Aproveitar enquanto o pessoal vai se acomodando aí, vai entrando mais gente, vai pegando o andar da carruagem. Vou aproveitar para apresentar um pouquinho o ICINE para o Paulo, né? Acho que é a primeira vez que a gente está num encontro mais institucional mesmo do ICINE com o Paulo, né, com o mandato do Paulo e tudo. Geralmente a gente faz, né, uma conversa mais através da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, né. O ICINE, ele surge em 2019, né, acho que a ideia começou a ser gerida, assim, né, com o pessoal ali que é do grupo Aqui no Olho, de Rio Claro, né, que já tem uma atuação já faz uns 15 anos, que eles se organizam enquanto um coletivo de cineastas, né, de trabalhadores do audiovisual. Eles estavam para fazer um encontro do cinema do interior e eles vieram visitar a gente junto com o pessoal do Coletivo Livre de Piracicaba, aqui em Campinas, numa reunião da CTAV no MIS, né? A gente estava fazendo um intercâmbio, assim. E ali a gente geriu essa ideia de fazer um encontro de cinema do interior que fosse independente, assim, né? Não fosse atrelado ao Aqui no Olho, nem a CTAV, nem nada específico, mas fosse uma coisa por si só, né? E disso surgiu o Encontro de Cinema do Interior, já de início com 13 cidades, né, do interior paulista ali representadas. E de pouquinho em pouquinho a gente foi se desenvolvendo institucionalmente, criou um nome, né, que é ICINE, estava entre ICINE e FIRSP, e até hoje, né, a gente fala com um pessoal às vezes da CUT, um pessoal mais velho de guerra ali, e eles não entendem, mas ICINE não era para ser FICINE, não é fórum de cinema do, do interior, né? Por que ICINE, né? Já aí eu explico, não, é só o nome, né? ICINE, Fórum de Cinema do Interior, é um nome para ficar na cabeça, né? Mas foi muito votado FIRSP também, que era, né, Fórum de Cinema do Interior, mas não colou, ficou ICINE mesmo. E desde então, né, acho que já vão fazer 3 anos, né? A gente até está aqui contando com a Bruna Epifânio, que é de Piracicaba, já foi presidenta do ICINE também, né? Então, um alô aí de presidente para presidenta. E a gente agora está num momento de parar, né? Olhar um pouco para o que foi acumulado coletivamente. A gente tem agora, ano que vem, o centenário do cinema no interior, que é um centenário que é campineiro, mas do interior todo, que a gente quer fazer um evento para tentar compreender o que foram essas tentativas, né? O Paulo, ele está ali com o livro, né, do centenário de cinema em Campinas, que é também do interior, e a gente quer fazer esse balanço para pensar para onde a gente vai, se a gente toma um rumo mais institucional, né? Se formaliza mesmo como uma associação, se a gente experimenta um pouco mais esse caráter de movimento social, né? Que a gente lutou pela manutenção das cotas do interior do PROAC, está lutando agora pela Lei Paulo Gustavo, né? Que sofreu esse ataque muito recente do governo Bolsonaro, e a Lei Paulo Gustavo ela é extremamente ICINER, por assim dizer, porque é uma lei municipalista, né? Assim como a Aldir Blanc. É uma lei que pega um fundo que era muito centralizado no eixo Rio-São Paulo e distribui, né, para os municípios que assim quiserem, né, ter linhas para fomento de audiovisual.
Então, queria, né, dada essa pequena apresentação para o Paulo, queria passar a palavra aqui, creio, para a Janice, né, porque foi um convite da Câmara Temática do Audiovisual trazer o Paulo. Então, passo a palavra aqui para ela e vamos que vamos. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença, Paulo, né? Boa noite, pessoas. Estão Boa ouvindo? noite. Sim, Márcio. Muito obrigada pela presença, Paulo, por estar conosco nessa noite. Então, como essa reunião vai ficar gravada, esse encontro vai ficar gravado, seria interessante, então, você primeiro fazer uma apresentação, uma pequena apresentação, né? Porque você tem um caminho grande aí, já percorreu muito chão, mas, assim, falar um pouquinho para as pessoas, né, de você, da sua militância, depois a gente vai fazer umas perguntas mais específicas aí. Tá bom. Bom, então, eu queria aqui agradecer o convite, né, para estar aqui com vocês, né, que compõem o Fórum de Cinema do Interior, o ICINE. Cumprimentar a iniciativa, né, acho muito positiva essa ideia de vocês, a partir da organização do Fórum, dialogar com quem está pleiteando cadeiras na Assembleia Legislativa, no Congresso. Nós temos batido muito nessa questão de que o país vive um momento muito particular, né, de que nós temos que derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Temos que um entendimento de que há uma figura que pode cumprir o primeiro passo dessa tarefa, e por isso compusemos uma ampla unidade, mas também temos discutido que o recolocar a possibilidade de nós construirmos um projeto democrático popular no país passa por nós ampliarmos consideravelmente a ocupação de espaço nos parlamentos, porque além de ser a tribuna popular, além de ajudar nesse processo de organização, vai passar por aí também fazer a correção de rotas aí de vários desmontes que ocorreram nos últimos anos. Então, quero cumprimentar o Fórum por isso. Bom, então eu sou Paulo Búfalo, né? Eu sou engenheiro de formação, professor do Centro Paula Souza, isso desde 94. Sou mestre em educação e exerço, nesse momento, o 4º mandato de vereador na cidade de Campinas pelo PSOL. Desde 2020, quando eu disputei minha primeira eleição aqui, fui eleito à época pelo PT. Eu, a cada 2 anos, disputei uma eleição, né? Algumas delas sabendo que disputavam um espaço institucional para cumprir essa tarefa dentro do parlamento, e outras sabendo que eram eleições voltadas à construção programática ou da organização partidária. Eu fui candidato a prefeito de Campinas em 2008 e fui candidato a governador do estado de São Paulo em 2010, quando o Plínio, naquele momento, pelo PSOL, assumiu a candidatura à presidência, né, da República, e eu, então, cumpri essa tarefa, né, de viajar ao estado de São Paulo num Fiat e apresentar o programa do PSOL, que naquele momento estava em construção. Então, mais ou menos a minha trajetória política é essa, né? A política institucional.
Agora, o fato de ser um professor, pesquisar nessa área, eu estou muito próximo à questão da educação, em particular no que diz respeito ao financiamento das políticas públicas da educação, né? Também já militei durante um longo período aí no movimento da infância e adolescência, depois também junto ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e também com um aprendizado muito que ocorreu durante os mandatos que eu exerci em Campinas, no movimento da cultura, né, vamos dizer assim, mais ampla, que me levou aí a também buscar nos estudos, no conhecimento e na militância, também passar a atuar no campo das políticas públicas vinculados à cultura. Nesse momento, eu sou estou, né, presidente da Comissão de Cultura na cidade de Campinas. Acompanhei muito de perto o processo de construção aqui do Plano Municipal de Cultura e da nova formulação do Conselho Municipal de Política Cultural aqui da cidade de Campinas. Então, mais ou menos assim, uma apresentação rápida que a Janice pediu. Nesse momento eu estou candidato a deputado estadual pelo PSOL, né? Meu número é 50777. Já vou logo disparar aqui uma propaganda, né? Tá bom, Paulo. Vamos lá. Então, aí você está trabalhando com 5 eixos, né? 5 propostas, né? Na sua campanha. Educação pública de qualidade, saúde, defender o SUS, né? Cultura, meio ambiente e lutas pela vida e memória. A gente sabe que tudo, né? Todos esses eixos estão ligados, eles não estão separados, mas é assim, principalmente educação, cultura e luta pela vida e memória coletiva é uma coisa que tem bastante ligação, né, com o audiovisual e com o cinema. Aí, então, a gente queria que você entrasse em mais detalhes, com referências principalmente a esses eixos. Depois, lógico, você fala também um pouco da saúde, né, e do meio Não, ambiente. tá. Bom, o nosso mandato, né, como um quarto mandato aqui na cidade de Campinas, se nós pegarmos a trajetória desses mandatos, nós temos assim uma linha de pensamento e estruturação dos mandatos muito voltado à orientação do Florestan. Eu venho faço parte de uma organização, inclusive no interior do PSOL, que é uma organização que vem da luta contra a ditadura, né? Então, e o Florestan, ele sempre orientou essa organização. Quando ele vai deixando o parlamento, ele já atribui ao deputado federal Ivan Valente a tarefa de ser o herdeiro político das suas elaborações, da sua atuação política. E duas questões ele demarca muito bem nos nossos mandatos, né, que depois nós fomos elaborando, que é a ideia de nós, frente a esse Estado capitalista, enfim, nós atuarmos por dentro e por fora da ordem, mas sempre contra a ordem, né? Sempre pensando a possibilidade da construção da Revolução Brasileira. E aí, essa atuação por dentro da ordem é justamente essa ocupação do espaço institucional, onde nós vamos cumprir o papel que está previsto na Constituição, de fiscalizar o executivo, de elaborar políticas públicas, mas também de fazer frente à organização dos movimentos,
ao fortalecimento dos movimentos, à disputa da consciência, a ideia da gente remar contra a corrente aí, né? Nós costumamos falar que isso nos dá, inclusive, uma musculatura social, enfim. Então, com base nisso, sempre no momento em que ou nós vamos para um processo de disputa institucional, ou nós vamos exercer um mandato, nós procuramos apontar num planejamento determinadas políticas, né, que nós vamos tratar como prioridade. Daí saíram esses 5 eixos. Mas a trajetória do nosso mandato, nós vamos vendo como o cotidiano é muito conflitante com isso. Por exemplo, eu jamais, no nosso primeiro mandato, pensar onde a questão da educação e da infância era muito forte, jamais imaginava que eu viraria assim, uma referência para um setor da proteção animal, por exemplo. Eu sou autor da lei que proibiu os rodeios aqui na cidade de Campinas, os espetáculos que utilizam animais, enfim, né? Então, ou seja, essa questão é muito diversa. Isso tudo nós tentamos sintetizar nessa ideia da memória, que é um dos eixos aí do mandato, porque nesse período o mandato também tem servido assim de organização e de enfrentamento para vários movimentos sociais, sindicais aqui da cidade, inclusive, né? onde tem a agitação política do conflito capital e trabalho, nós temos sido chamados para isso. Então, a ideia é que nós, a partir desses eixos que nós colocamos, né, nós atuemos nessa elaboração, na fiscalização, mas também pensando os eixos de conjunto. Então, na educação, em particular, os nossos mandatos, eles foram se dedicando muito a essa questão do financiamento pelo fato de a questão do planejamento financeiro da educação, ele vai se perdendo. Por exemplo, no estado de São Paulo, além dos 25% institucional, já previsto na Constituição, no Plano Nacional da Educação, aqui, para o Estado, é previsto 30%. E isso nunca foi executado. Então, a nossa dedicação é buscar os porquês disso. Por exemplo, uma das coisas que o governo do Estado não cumpre, eles colocam para dentro do orçamento da educação as pessoas aposentadas da educação. Hoje já há um parecer que proíbe isso, mas essa foi uma tática usada durante muitos anos para não cumprir o percentual. A outra questão é o fato dos governos eles investirem, pegando um exemplo aqui da nossa cidade, investirem ao final, como eles têm um planejamento. Eu não vou dizer que é a falta do planejamento, mas é um planejamento para enxugar a estrutura da educação pública e mercantilizar essa educação pública a partir daquela ideia do plano de reforma do Estado brasileiro, da publicização, então da transferência da gestão, da compra de material didático pelo Estado. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo um processo de enxugamento e compra, né, de produtos assim que ora tem a ver com aquilo que, do ponto de vista pedagógico, é útil. Ora eles cometem uns absurdos tremendos assim. Por exemplo, compra de um cofre, desses cofres pesados, com segredo, para cada creche aqui da cidade. Gastos que envolvem... Eu estou falando da cidade de Campinas, mas isso, por aí nós vamos ver outras situações.
coleções de livros cujos os valores assim exorbitantes, né? Aí você vai perguntar os porquês. Eles dizem, nós compramos esses livros com a palestra dos autores, mas aí o autor morreu. Como que o cara faz, né? Que foi o caso do Isamitiba. Sem discutir com a rede, também não tem assim um cabedal para poder discutir as teorias do Isamitiba, enfim, né? Mas o fato é que os trabalhadores eles não são ouvidos, esses gastos são empenhados e depois entram em calacradas dessa. Finalmente, né, para não alongar nisso, investimentos do tipo... havia um prédio aqui do lado da Prefeitura de Campinas, utilizado antigamente, era um prédio histórico utilizado por uma escola, comprado em 2009 pelo CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, por cerca de 3 milhões de reais e vendido para a prefeitura 5 anos depois por 10 milhões. Assim. Negócio da China, né? Mas é isso que é com o dinheiro da educação, eu estou me referindo a isso. Por isso, ao longo do período, eu fui me dedicando a elaborar também formas de dar transparência a esses investimentos. Né? Então, uma iniciativa foi a elaboração de uma lei que a cada 3 meses a administração ela precisa prestar contas desses gastos aqui na cidade, desses investimentos na área de educação. Isso não impede os absurdos, mas nos dá instrumentos de fiscalização. Então, na educação, eu tenho me dedicado a isso, além de procurar qualificar aquele conceito que nós falamos, né? Da educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada. Para que isso se componha, é preciso fazer uma mobilização social para que isso ocorra de fato, né? Porque sem essa opinião do que é o socialmente referenciado, sem essa participação direta, nós não temos esse, vamos dizer assim, esse parâmetro, né? Que é evidente que tem as nossas teorias, mas enfim. Então eu procuro atuar, o nosso mandato procura atuar nessa mobilização, na escuta, seja dos trabalhadores, seja das pessoas envolvidas, né? Famílias, alunos, enfim, alunos. No campo da cultura, e é um dos eixos, porque nesse processo eu diria assim, de aproximação, né, com as políticas públicas da área da cultura, eu me dediquei muito à elaboração de algumas leis de fomento aqui da cidade, talvez a mais promissora, mas que depois o então prefeito, eu digo que ele não teve a coragem de assinar, foi o programa de fomento das artes da cena, né? Baseado nas políticas de fomento da cidade de São Paulo. Nós propusemos um projeto aqui, em particular para as artes da cena, mas já vínhamos discutindo um pouco também a ideia do audiovisual, né? Alguns que estão na sala, inclusive à época, me subsidiaram, né? E demonstraram o quanto que era diferente esse setor e que nós precisávamos pensar essas especificidades, né? E aí o projeto basicamente era o seguinte: era um recurso previsto em orçamento voltado ao financiamento de uma política que pudesse considerar 3 aspectos, que era o protagonismo, portanto, a ideia de
dos coletivos que estivessem produzindo cultura, a ideia da pesquisa, portanto, o envolvimento de grupos que já estavam atuando na cidade junto a esses coletivos do protagonismo, e a questão da continuidade, para que não fosse uma política de governo, de um edital que acaba daqui a pouco e aí não tem essa continuidade. Então, nós entendíamos que esse tripé dava consistência a uma política de Estado e passava por aí também o aumento dos investimentos na política pública de cultura aqui da cidade de Campinas, que sempre é muito instável. Esse é um outro problema que nós enfrentamos aqui também. Eu sempre cito esse exemplo. Em 74, houve um debate aqui na cidade de Campinas, um vereador insatisfeito com o gasto que a orquestra gerava, ele propôs a extinção da orquestra. Não passou, né, na Câmara, é evidente, ele foi escorraçado, inclusive, pela cidade que tinha ali na orquestra entendia a importância da orquestra, mas aquele momento nos permitiu saber o seguinte: naquele momento, a Orquestra Sinfônica de Campinas contava com 3% do orçamento municipal. Hoje, a secretaria toda tem 1,5%, talvez, mais ou menos. Então, nós precisamos mudar essa correlação e tem que ser num processo que vai forçando essa possibilidade, esse aumento de recursos. Portanto, aí foi uma das minhas... E nessa ideia de debater o orçamento também e o financiamento da cultura, eu também acabei olhando muito para a questão tributária. Foi o que permitiu, num determinado momento, aí por volta de 2016, né, que eu estava exercendo o terceiro mandato, que eu consegui apresentar lá a emenda que isentou os trabalhadores autônomos da cultura, da música e da dança do pagamento do ISS aqui na cidade. Essa foi um enfrentamento. Eu já estava na oposição ao governo, porque eu já vivi a experiência de ser situação, mas a maioria do tempo sermos de oposição, e o conhecimento, na verdade, a capacidade política de intervir foi que nos levou a conseguir essa emenda, que teve um significado muito grande para o setor aqui, no momento que nós vivíamos aqui na cidade de Campinas. Basicamente, nós tínhamos o que vinha do governo para o setor cultural, o que vinha nos editais do FIC. No ano seguinte, aliás, não foi pago, levou uns 3 anos para pagar aquele FIC de 2015, 2016, a gente foi até no Ministério Público por conta disso. E depois, a outra experiência foi de ter sido relator de uma comissão de estudos aqui, que propôs um edital que começou a funcionar e funcionou talvez 1 ano ou 2, que foi o edital de Mais Cultura nas Escolas. E aí contava com certo recurso ali da própria Secretaria de Educação também, mas não foi muito promissor, assim, acabou ficando funcionando aí por 2 ou 3 anos. Então, com essa experiência, essa aproximação, o nosso mandato percebeu que era possível, né, nós contribuirmos aí no que diz respeito ao financiamento dessa política e também na elaboração consistente. Bom, com a pandemia, eu acho que o enfrentamento travado pelo setor cultural
a conquista da Lei Aldir Blanc I, nesse momento muito adverso que o país vivia, eu acho que demonstrou duas questões assim fundamentais, e por isso eu acho que a gente tem que jogar um peso nesse campo da cultura de pensar essa política. Primeiro, que o cenário extremamente adverso e da contracultura no país. E houve, de certa forma, uma conquista da Lei Aldir Blanc I e depois desdobrando para a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. E a segunda é que isso ocorre numa situação que não era só, era uma ação efetiva contra o conjunto das políticas públicas aqui, que passa, inclusive, por uma ideia de elaboração por dentro dos parlamentos, uma elaboração que engessa os entes federados. Então, por exemplo, eles fazem dizem assim, ó, o município ele vai ter que fazer que tem um fundo de previdência próprio, ele vai precisar fazer uma reforma desse fundo de previdência, senão nós vamos tesourar aqui o repasse do fundo de participação dos municípios. Então, eles submetem os municípios a fazer. E é nesse momento em que esse tipo de dispositivo começa a se avolumar no país, vem essa conquista da Lei Aldir Blanc e obriga esse caminho que o Ramiro citou, que é o financiamento pela União das políticas municipais. Então, resgata um pouco o princípio. É lógico que isso não foi pensado por eles. Isso foi uma conquista de fato, mas resgata um pouco da ideia da política de indução, que era um princípio que estava na Constituição de 88, né? A federação induzindo políticas públicas, os entes federados a se organizarem mediante transferência de recursos, para que eles pudessem executar, para que as coisas, para que a cultura, a educação no município, nos territórios possam acontecer. Então, acho que foi assim uma conquista importante que vai servir ainda para muito parâmetro aí para as nossas universidades, para pensar o conhecimento e a extensão na universidade, mas serve também para a elaboração da política pública. Então, essa experiência eu quero levar para a Assembleia Legislativa, né? Isso que a gente conseguiu acumular a partir do momento aí de 3 mandatos atrás, quando nós começamos a atuar mais próximos assim do setor cultural. Acho que eu já falei demais assim, né? Eu vou passar então a palavra para o Maurício e depois para o Lucas, tá? Já vou a seguir, já passo para o Lucas para as considerações e perguntas. Boa noite. Obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Bom, eu venho acompanhando, né, acho que desde o primeiro mandato do Paulo, na parte cultural, principalmente, né? Mas, como vereador em Campinas, mas eu tenho algumas dúvidas, assim, que acho que até junto com as colegas e os colegas aqui, a gente definir melhor, no âmbito estadual, né? Principalmente trazer recursos para o audiovisual do interior no âmbito estadual, né? Uma das coisas que a gente comenta há bastante tempo, assim, é que, por exemplo, na criação da SPCine, era para ter entrado um recurso também estadual e ela atender também o interior do estado, né? O estado todo. E, no fim, só entrou o recurso municipal e ela só, os editais e tudo são só voltados para o município de São Paulo, né? Então, eu queria ver qual a possibilidade, claro,
provavelmente se juntando com outros deputados para pressionar isso, né? Acontecer, né? Ainda mais que provavelmente vai acontecer também uma mudança de governador, né, no estado, né? Acontecer isso, a SPCine, que já tem uma estrutura, né, passar a atender também, além do município de São Paulo, o interior de São Paulo, sem prejudicar aquilo que a gente já tem, por exemplo, no PROAC, né? Uma outra coisa também, a gente tem sempre que estar tendo que sustentar essa cota do interior, né? Que agora já se começou a falar uma coisa muito mais correta, que na verdade a cota é para a capital, porque o estado entra com, o interior entra com cerca de 70% do financiamento do estado e recebe só 50%, né? E 50% fica na capital, né? Então, eu ia propor para o Paulo Búfalo desenvolver um pouco isso também para a gente aqui, e talvez os colegas completarem um pouco essa informação que eu falo aqui sobre a SPCine, né? Obrigado, gente. Eu posso emendar a minha, que é parecida? Pode, lógico. Eu não vou me alongar muito, mas eu acho que tem uma coisa que me preocupa, que é Campinas, como centro metropolitano, agir, de certa forma, igual a gente reclama de São Paulo. Então, assim, como fazer? A minha questão é como estimular culturalmente, como estimular a produção e a manutenção de recursos para a área de cultura, né, em cidades menores, sem que elas fiquem ou tuteladas ou à sombra das cidades maiores que estão ao redor. Como que a cidade pode chegar nos rincões do estado, esses recursos podem chegar nos rincões do estado, porque a gente teve muitos casos de cidades pequenas que tiveram que devolver, porque o poder público também não quer mais trabalho. Então, a pessoa que está ali está muito trabalho e esses recursos voltam. Então, assim, como fazer com que, sem ter uma obrigatoriedade, que essas cidades cresçam, que essas cidades, sabe, essa coisa um pouco, do meu ponto de vista, um pouco cancerígeno, né? E você tem que sempre crescer, você não pode manter do mesmo tamanho. Então, como fazer com que as cidades menores tenham a partir né, da Alesp, possam ter recursos de maneira longeva e sem se preocupar com a sombra, com a tutela de cidades maiores que estão ao redor. Pode responder, Janice? Pode, Paulo, fica à vontade. Não, eu considero assim que uma iniciativa bem relevante, que ainda há tempo de fazer, embora o período de campanha seja muito curto, talvez seria interessante que o ICINE compusesse uma carta compromisso a ser entregue aos candidatos e candidatas aí ao governo do Estado de São Paulo. E também um compromisso, né, a ser assinado por candidaturas a deputados, deputadas estaduais. Tem gente que diz assim, despreza um pouco essa iniciativa, mas há outras organizações, eu posso citar aqui, por exemplo, o Fórum Popular da Natureza, os movimentos pela educação, né? Enfim, várias organizações que fazem isso e trazem isso para a pauta, porque fora disso, a elaboração dos orçamentos públicos, nesse momento, eles têm um viés, assim, político, vou dizer assim, mas não necessariamente o político da ideia de você ter aquela ampla participação, que você aponta os caminhos, enfim, né?
que você esgarça ali, inclusive, a possibilidade de você fazer debate, de disputa desse orçamento. Mas é a ideia do uso mesmo, do direcionamento, enfim, né? Então, essa é uma questão que eu acho que pode fortalecer nós apresentarmos essa pauta. Em relação a SPCine, depois da nossa conversa, eu tive a oportunidade muito rapidamente de falar com o Haddad, o dia que ele visitou aqui Campinas, né? Eu precisava apresentar uma outra pauta para ele, que era uma reivindicação aqui, um documento, e rapidamente falei, olha, nós precisamos olhar e retomar esse debate. E aí ficou de voltarmos assim a tentar tratar do tema, mas sem uma previsão evidente que ele está numa correria pelo estado inteiro. Mas aí, o Maurício e Lucas, né? Vocês que acompanham essa questão aqui na cidade de Campinas mesmo, essa disputa do orçamento, ela precisa se dar na atuação ali muito próxima à Assembleia Legislativa, ao debate cotidiano ali, precisa ir sendo construída essa demanda. Então, alternativas, eu diria assim, esse campo aqui tem candidaturas importantes participando desse processo eleitoral que precisam ser potencializados. O povo da cultura aí está com uma diversidade tremenda em torno do grupo, daquela candidatura coletiva, né? Que estão fazendo essa disputa também. É importante que eles sejam, e elas sejam potencializadas, enfim. E no momento que isso se definir, tomar a iniciativa de poder chamar o diálogo, né? Eu penso o seguinte, num eventual mandato, assim como eu tenho feito em Campinas, né, insistido no fortalecimento do Conselho Municipal de Política Cultural, não é à toa. É o fato, assim, o mandato que nós exercemos aqui vai passar. O mandato do atual prefeito passa. Então, essa política, a política pensada, ela precisa ter consistência, ela precisa ultrapassar governos, mandatos. E o conselho é a estrutura que vai permanecer. Então, eu tenho que, para o Estado de São Paulo, uma iniciativa, por exemplo, que eu teria como deputado, seria potencializar e estimular a formação de conselhos, mesmo nas pequenas cidades. Aqui na cidade de Campinas, para executar a cidade de Campinas, para executar os 7 milhões da Lei Aldir Blanc, se não fosse o fórum aqui, o movimento indicar pessoas que pudessem ajudar nessa execução, não ia acontecer. Campinas ia devolver esse recurso. Mas como havia uma efervescência, inclusive, no movimento, enfim, foi o que permitiu a execução desse recurso. Então, o poder público, se ele não for não só pressionado, mas às vezes vai ter que subsidiar esse setor para que ele possa avançar. Olha, recentemente teve uma emenda constitucional 120 do governo federal assumindo o piso salarial da carreira do agente comunitário de saúde e dos agentes de controle de endemia. Aqui nós tivemos, a cidade de Campinas, nós tivemos que provocar a prefeitura e depois dizer, olha, vocês precisam correr atrás disso daqui, porque esse recurso, a emenda constitucional estabeleceu um piso, mas o recurso vem da União para cá. Então, se não houver atenção para isso, esse cuidado, que às vezes deve partir do próprio movimento, não acontece a política também. Por isso vai muito o pequeno município,
vai muito dele ter esse ativismo também, né? O Então Márcio. Ai, eu desculpa, penso que pode isso falar. pode ser um caminho aí. Não, mas é isso. Tem umas outras coisas aqui, mas a gente vai falando a respeito aí. É que o Márcio Beleza. Jacovani, ele tá querendo fazer uma parte aqui. Fala, Márcio. Não, primeira coisa é parabenizar o Paulo, né, pela coragem, porque o momento é da gente pôr a cara e sair dizendo o que é que a gente pensa para poder mudar o mundo, né, Paulo? O momento é de barbárie, né, e a gente tem que se colocar, uma vez que a gente, de alguma forma, tem influência, ou é convocado, ou é escalado, enfim, eu sinto a necessidade de se colocar. Mas eu gostaria de te falar, Paulo, que é o seguinte: eu também estou num coletivo, né? Eu sou militante, ativista, desde Tribunal Tiradentes, Tribunal Berta-Lutz, tá? Então faz um pouquinho de tempo. E também sou da graxa, né? Eu sou um técnico de cinema e sempre me coloquei dentro dessa forma, como um operário do audiovisual, compreendendo todos os processos. E acho muito importante uma coisa que você falou, que é o que eu batalho muito. Eu acho que a gente tem candidaturas importantes. Talvez a gente tenha que criar na Lesp uma frente parlamentar pela cultura e onde haja, dentro dessa frente parlamentar, né, uma proposta concreta do ICINE. Eu sou ICINER também, então eu cobro do ICINE isso. O ICINE precisa dizer o que é que ele quer, e isso passa por uma reflexão muito grande. Não adianta a gente vir aqui e falar o que vai fazer. O ICINE sabe o que ele quer, para a gente ver de que forma um mandato legislativo pode estar colaborando dentro deste processo, né? Então, é essa reflexão. Eu acho que muito mais do que ficar se esperando de um candidato que ele proponha soluções, é dizer o que é que se precisa, né? Para a gente ver se a gente consegue abarcar. A gente está num momento que a sociedade tem que se manifestar, né? Então, assim, eu só pedi essa fala para dizer que eu concordo com você. Eu também sou Florestan Fernandes, eu sou sociologia militante, eu sou audiovisual militante, cinema militante, eu sou militante o tempo inteiro, com todos os riscos que você sabe que a gente paga por ser isso, né? Então, eu já propus, eu estou propondo o tempo inteiro que o ICINE promova um encontro dessas bancadas, desses coletivos, desses candidatos, e que a gente tire uma pauta mínima. A gente vai conseguir alcançar tudo? É óbvio que não. O processo, a dinâmica do legislativo, o convencimento, né? Como é o caso, você encontrou com o Haddad e não conseguiu expor um ponto, você conseguiu resolver um, né? Porque ele devia ter mais 30 para resolver. Mas eu acho que o momento é esse, né? E, assim, te parabenizar, torço para que tudo dê certo e que a gente possa construir isso, né? Dentro da velha coisa do velho professor, né? Nosso mestre, né? Que tudo possa dar certo, né? Mas eu penso que está faltando esse deverzinho de casa para o ensino, dizer o que é que ele quer, para isso ele precisa entender o que ele é, né? Então, um grande abraço, companheiro, tamo junto. Beleza, Márcio. Não, eu queria responder ao Márcio, né, que ele falou desse nosso engajamento. Você sabe, Márcio, que eu, depois, assim, ó, desde 2020, como eu falei, essa coisa de disputar as eleições, né? Isso, em alguns mandatos, os 3 primeiros mandatos, eu me afastei de sala de aula. No atual mandato, eu tomei a decisão de ficar, eu estou com algumas aulas, então, também, porque simplesmente não tinha professor, são matérias muito técnicas, por conta da área que eu sou especializado, e eu acabei ficando com algumas aulas. Então, eu falava para o pessoal, gente, ó, nós estamos numa situação muito difícil, esse cenário todo que a gente está enxergando no país. Nós precisamos de engajamento, engajamento. Aí, quando chegou no momento de discutir mais essa candidatura,
eu falei, cocei a cabeça, falei, ó, eu tô com as aulas, estou exercendo o mandato de vereador, não é o momento da gente potencializar outras figuras. Fala, mas não tem jeito. Esse momento político requer as nossas melhores energias para poder vencer esse drama que nós nos enfiamos aqui há 4 anos, né? E que é necessário derrotar esse momento. Então, uma das questões do engajamento. A outra questão, Márcio, eu quero concordar contigo, porque assim nós podemos entender esse potencial social, cultural, econômico, sobretudo, desse setor da produção audiovisual. Mas esse conhecimento refinado, né, dessa produção, da sua produção enquanto um operário, né, da As produção audiovisual. filigranas. Isso. Precisa vir desse conhecimento, né, que vocês desenvolveram por anos a fio. E isso orienta a elaboração da política. Então, quero já assumir assim, né, mesmo que não esteja lá, mas eu vou continuar sendo ativista da política, né, enfim, dessa construção da frente parlamentar pela cultura, né, porque nós vamos seguir tendo relação com outros parlamentares, né, e quero já incorporar, inclusive, isso aqui nas minhas discussões, né, da possibilidade de chegando ou não na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas já fico feliz de ter nascido uma questão importante aqui desse nosso encontro. Agradeço, meu camarada. Nós estamos aqui com várias colegas, né? A Clarice, a Bruna, a Mariana. Vamos, Mariana, vamos, pessoa. Mulheres, vamos fazer perguntas para o Paulo. Não, acho que é importante esse destaque que a Janice faz, né? Porque eu acho que uma batalha importante que nós temos nesse momento, sem sombra de dúvidas, né? Lamentavelmente, eu não sei, o povo chileno desautorizou o presidente que elegeram, mas sem sombra de dúvidas, aquela proposta que nasceu da Assembleia Constituinte ali estava muito interessante no que dizia respeito à reforma política, e eu acho que essa é uma questão que nós estamos enfrentando. No PSOL, nós conseguimos avançar, embora com bancadas pequenas, né, a gente conseguiu avançar e percebe também que essa é uma contribuição importante que nós estamos trazendo para essa frente mais ampla, né? Que é a ideia de aumentar a representatividade de mulheres, de negros, acho que nós estamos fazendo bons debates, nós, o PT, agora nessa aliança mais ampla, PCdoB, enfim, né? Mas aqui eu tenho falado, pessoal, né? Nós precisamos ampliar a presença das companheiras, dos negros, da comunidade LGBT, mas nós precisamos desalojar essa turma que está na Assembleia Legislativa de São Paulo há anos, né? Essa oligarquia, né? Que emperra, inclusive, o interior. Quer dizer, sem passar pela autorização deles, dependendo qual for a produção audiovisual, não pode sequer ser exibida na cidade, né? Como a gente está vendo em algumas situações aí pelo interior do estado de São Paulo. Isso tudo tem a ver com essa representação oligarca que ainda pesa sobre o estado de São Paulo. Então, acho que o próprio Cine tem um papel importante, né, de fazer esse enraizamento, né, essa atuação radical, né, de enfrentar essa ideia e de potencializar o interior, né?
Quem mais está por aqui, gente? Quer fazer perguntas? O Ramiro levantou a mão, gente. Eu tô quietinho. Oi, pessoal. Não, aqui tem uma mão levantada aqui, pelo menos no meu, do Márcio. Não sei se o Márcio quer falar primeiro. Não, o Márcio já falou, Não, acho que ele amigo, esqueceu. eu sou meio lerdo. Desculpa. Paulo, eu ia te perguntar mais especificamente do Conselho Estadual de Cultura, né? Que a gente sabe que ele existe, pelo menos bionicamente, né? E ele é instituído ali, né, com indicação direta ali do governador, acho que foi do Dória, né? E ia te perguntar, né, uma vez ali na Lesp e tudo, como que a gente pode construir esse caminho da participação popular mesmo, né? Enquanto Conselho Estadual de Cultura, considerando, né, a questão do PROAC, que é um edital que teve avanços importantes com a questão das cotas do interior, né? Que todo mundo está lutando para manter, que tem até produtora de São Paulo criando sede fora, né, no interior, fora da capital, para pegar. A gente até considera que poderia ser um critério de seleção, né, essa atuação no interior, essa atuação fora dos centros, seja eles quais forem, né, seja uma periferia ou seja uma cidade interiorana, enfim, que também o interior tem os seus contrastes, né, de raça, classe e centros econômicos também. De que modo a gente poderia criar esses instrumentos de melhoria do edital que já existe, né? Dos editais que foram desmontados, né? O Prêmio Estímulo, Fomento ao Cinema, vários, né? E como a gente avança também, pensando, eu acho, até numa questão de um vislumbre de uma renda mínima mesmo para os artistas, né? Eu sei que é um assunto assim até que pode ser polêmico e tudo, mas eu enxergo que essa política do edital como única política cultural, né, ela está bem desgastada, né? Então a gente precisa procurar outros modos de sobreviver, né? Obrigado. Ramiro, esse olhar para o conselho, há um problema que nós temos que enfrentar, que ele passa, o formato, inclusive, dos conselhos, eles passam muito pelo executivo de plantão. Então, aqui em Campinas, por exemplo, né, mas é uma coisa que pesa. O Conselho de Cultura, se ele não tiver de política cultural hoje, se não tivesse tido toda a mobilização que passou pelas conferências e chegou a uma estrutura de conselho, né, isso não teria tido mudanças aqui. Então, o que o parlamento ele pode fazer é trazer isso ao debate, porque há teses jurídicas que vão te dizer o seguinte, que compreendem a estrutura do conselho, mesmo ele sendo um órgão, parte do órgão da administração pública, vamos dizer assim, e, portanto, eles compreendem que a mudança de um conselho ou a criação de um conselho precisa partir de iniciativa do executivo. Partindo do legislativo, seria vício de iniciativa. Essa é uma tese que no Brasil incomoda muito, porque tem vários municípios que os caras não criam simplesmente o conselho para não dar essa ideia da participação popular, enfim, né, não potencializar isso. Então, o que é possível fazer nesse formato do Conselho Estadual é trazer isso para a pauta. Agora, dependendo de quem estiver lá no Palácio dos Bandeirantes, nós teremos uma dificuldade imensa de dizer, olha, é preciso que nós tenhamos um novo formato, que ele tenha essa representação da diversidade da produção cultural e territorial do Estado de São Paulo, né?
que disponha de estruturas, inclusive, não para remuneração de conselheiro, mas para que ele possa ter um funcionamento permanente, efetivo, enfim, possa dar consequência às suas deliberações. Tudo isso nós podemos trazer para a pauta, mas confesso que essa questão é uma questão que nós teremos que enfrentar com os governos que tiverem aí. Por outro lado, né, tomando agora, já dando um pouco de estrutura para essa ideia da frente parlamentar que o Márcio nos trouxe, né? Por aí pode passar um conjunto de iniciativas, seja de diagnóstico dessa presença, seja do mapeamento cultural dessas produções no estado de São Paulo, seja a elaboração, né, de programas, né, que saiam dessa ideia só dos editais, sem abandonar, né, mas também que nós possamos pensar em formas, em consolidar políticas como nós temos aí agora sendo conquistadas aí em nível federal, né? Com as leis Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, que eu espero que sejam perenes aí, né? Embora ainda nós precisamos ter uma leitura ainda mais precisa de onde chegaram esses recursos, né? Isso ainda requer alguns estudos. O Maurício está com a mão levantada, né? Agora é o Maurício e depois o Márcio, então. Maurício, por favor. O Ramiro citou editais que foram abandonados, né? Gozado, a gente precisa de coisas novas e também precisa retomar coisas que tinham. Um projeto muito legal que tinha era o Mapa Cultural Paulista, que ele era voltado para o interior, né? De todas as áreas, né? Do cinema, da dança, do teatro, tudo, né? E com premiações em dinheiro, né? Então, além de contemplar obras prontas, né? Os autores receberem um prêmio em dinheiro para aquela obra pronta, gerava todo um agito cultural, né, em todas as áreas da cultura, né? Então, acho que é uma coisa também de se trabalhar para se retomar esse mapa cultural paulista que existia, né? Nem sei se precisa aperfeiçoar, porque o formato já era muito legal mesmo, né? Não sei, acho que os colegas e as colegas do interior aí devem ter participado várias vezes desse projeto aí. Era isso. Márcio? Olha, eu compreendo que, com todos os defeitos que possa haver, o embrião de um sistema nacional de cultura, que é algo que a França resolveu quando os irmãos Lumière, né, criaram o primeiro cinematógrafo, a questão da preservação das culturas, né? E a França fez isso muito bem. Ela preserva a sua condição, né? Por isso que ela está viva, daquele tamanhozinho, né? Produz o quê? Produz beterraba para fazer álcool. Mas ele se mantém enquanto cultura, né? Na dimensão territorial que nós temos, que ela é continental, então não dá. Você pega um estado de São Paulo, ele é maior quase que a França. Não sei medir isso, porque eu não sou professor de geografia, mas na dimensão a gente vai compreender que dentro desse espaço geográfico delimitado pelas marcas do homem... Vai lá, Paulo. Pode ir. Não. Eu só bati aqui no tripé. Então, assim, nós temos uma diversidade cultural tão grande, né, e de expressões tão fortes, né, e que sofrem apagamentos. Eu compreendo um pouco que o processo que a gente vive tem muito a ver com a Cor de Alta, de 1945. Tem muito a ver com a indústria audiovisual norte-americana, né, que onde houvesse uma vitrola que tocasse aquela música, eu venderia a imagem de um povo.
Eu, quando faço aula com os meus alunos, no belo modelo freiriano, eu costumo passar um filme e boto a tela. Aí as crianças, o que, é que vocês estão vendo aí? Depois eu viro do avesso a tela e falo, o que, é que vocês estão vendo aqui? Ah, não tem nada, professor. Eu falo, não, aqui estão os caras que querem que vocês vejam aquilo. Entendeu? Quer dizer, é um modo de construção, né? Não é que não tem nada, é ali que tem tudo, né? Então é uma experiência que eu faço, que às vezes eu começo a aula com a TV de bunda para todo mundo, entendeu? O que vocês estão vendo aí? Nada. Não, agora vocês vão ver o que os caras querem que você veja. Porque é a construção de uma identidade, né, Paulo? A gente está falando isso e a gente tem uma briga muito grande com relação a quem somos nós, né? Qual é o tamanho do nosso guarda-chuva, como é que a gente compreende os povos, as culturas, né? E toda a diversidade que a gente carrega nesse país continental tão grande, né? Então, eu concordo muito com você quando você diz dessa necessidade de atuação dos conselhos, né? E aqui a gente já teve brigas homéricas, eu briguei pelo conselho há 40 anos, há 2 anos nós conseguimos instituir conselho. Aí a primeira coisa, os caras queriam fazer com 6 cadeiras. E o poder de cooptação que o governo tem, é o governo, não a política pública, de cooptar, porque ele é paritário. Mas para eu cooptar um conselheiro da sociedade civil, é só dar um cargo, né? Então, aquela simbiose entre a aspiração socialista e a ambição capitalista se revela, né? Que é isso que a gente vive. O cara diz que briga pelo coletivo, aí vem um carguinho para ele e muda de posição, né? Rapidinho, assim, que nem virar. Então, eu acho que a gente ainda padece disso, por conta de que nós não temos poder econômico, né? Então, eu penso que talvez algo que possa transformar a realidade dos pequenos municípios é essa questão do recurso. Como não há recurso, não há interesse, né? Então, nós precisamos batalhar. Eu acho que aí a gente talvez possa aproveitar o momento da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc com mais 4 anos aí de atividade, nós estamos falando de alguma coisa da ordem de um pouco mais de 20 bilhões de reais para chegar na ponta, talvez talvez a gente tenha que aproveitar desse momento para constituir nos pequenos municípios ou em todos aqueles que a gente der conta essa potencialidade de manifestação e de organização em relação, porque por mais que a gente possa pensar em mudar a cultura, né? E aí eu não gosto muito do termo cultura, eu gosto de culturas, eu gosto do plural. O plural, para mim, é um grande barato. Esse negócio de cultura é que nem formar. Você está formado, né? Você já viu encaixar redondo no quadrado, quadrado no redondo? Sobra franja, isso é franja social, né? Então, eu tenho um grande bode com isso. Mas eu penso que talvez a gente pudesse pensar de começar a organizar os pequenos municípios e as regiões metropolitanas a partir desse conceito, né, que está estruturado no SNC, né, que tem muito a ver com o SUAS, tem muito a ver com o SUS, né, mas também com o aporte do capital. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho assim, né, que inclusive tem um aspecto que a gente disputa pouco, o orçamento e o recurso para poder interiorizar. PPA, LDO e LO. Pois é. Mas aí eu acho que a gente disputa pouco aquilo que está, aquele percentual que cabe aos parlamentares mesmo. Por isso que talvez uma carta de intenções, de políticas, de compromisso, chame como for, que pudesse falar de um programa para potencializar a produção audiovisual no interior do estado ou em todo o estado de São Paulo, com divisão equitativa de recursos,
proporcional aí às regiões, pode, de repente, ser um início de uma pauta para você captar, se não via o próprio governo, através de deputados e deputadas que se comprometam com isso, num movimento semelhante ao que aconteceu com as duas leis, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Então, essa pode ser uma iniciativa, porque essa é uma fatia, vamos dizer assim, uma fatia de recursos do orçamento estadual que talvez esteja mais acessível nesse momento para um movimento assim desse tipo, né? Um movimento que vai envolver produtores, vai envolver trabalhadores, vai envolver municípios, grupos organizados no interior, enfim. Então, você inaugurar esse processo. Ó, tem uma experiência interessante. Aliás, esse grupo chegou a captar um recurso para poder produzir um material, eu não sei como ficou ainda, de análise da Lei Aldir Blanc I. Aliás, eu não sei se alguém que está no grupo aqui trabalhou com isso também, nesse processo. Mas o recurso foi captado através de emenda parlamentar para um programa chamado um programa de bolsas de iniciação científica no campo técnico e tecnológico. O programa chama-se WASH, que é Workshop de Aficionados por Software Livre. Dentro desse projeto, que está sendo mantido há anos com emendas parlamentares, captou-se, inclusive, recursos para poder fazer uma análise da aplicação da Lei Aldir Blanc I. Esse relatório ainda não saiu, mas deve estar em curso isso, que foi um instrumento importante de política pública, realizado a partir de emendas parlamentares. Então, acho que essa é uma ideia que pode ser levada em consideração nessa ideia, né, que o Márcio traz, né, de disputa de uma fatia desse financiamento. Evidente que isso até que se potencialize, de fato, a cultura como uma política do Estado de São Paulo, de fato, né? E que possa ser debatido esse financiamento por dentro do orçamento, né? O problema é que nós estamos alijados disso, né? Todos os setores, estamos falando aqui da cultura, né? Do setor cultural, mas as outras áreas também estão alijadas desse debate, né? Recebem uma estrutura muito pronta desses orçamentos. A Assembleia ela tem potencial para mudar essas coisas, né? Talvez nesse momento aqui seja o único potencial. Eles fazem eu diria que aquelas audiências poderiam ser interessantes que eles fazem na cidade, mas aquilo lá, do ponto de vista da escuta, é interessante, só que muda muito pouco na estrutura do orçamento, né? Você está falando das emendas impositivas, né? Que agora, né, os deputados têm emendas impositivas. Eu não sei quanto é no estado de São Paulo. Olha, o valor para cada candidato, porque é um rateio, né? Tem um rateio. Eu não sei exatamente também te dizer, Márcio. Nós estamos vivendo aqui em Campinas, embora tiveram setores que nos criticaram, tal, a turma do Partido Novo dizendo que a gente vai fazer curral com emenda orçamentária. Qual novo? O novo, o velho novo. Aí é o seguinte, né? Nós vamos ter o primeiro ano com experiência aqui de orçamento impositivo pela Câmara de Campinas. Eu estou dizendo para o pessoal o seguinte, ó,
nós vamos, evidente que isso vai obrigar os parlamentares a se movimentarem mais, estudarem para conhecer o orçamento, porque eu tenho que, sei lá, 60%, 70% dos parlamentos não conhecem sequer a dinâmica de um orçamento, vão muito ali naquilo que o executivo manda. No balcão. E também que obriga a própria fiscalização desse investimento. Vai mudar, eu acho que muda um pouco, vai dar uma mexida nessa polenta aí do orçamento aqui municipal. Polenta é bom, se tiver um franguinho com molho, melhor ainda. Nós estamos vendo aí, né? Ouvindo um pouco a CTAV também, ver se, quem sabe, essa sala pública aí de cinema aqui, que é uma demanda, né? Então, vamos ver. O que a gente pensa aí. Paulo, você tem alguma novidade sobre a Paulo Gustavo? Porque a ministra Carmen Lúcia, né, deu 5 dias para o Bolsonaro se manifestar a respeito da MP, e os 5 dias já se foram, né? Se não me engano, é amanhã que vence o prazo, né? Isso, eu não tenho informações novas, não. A questão é que o Supremo, nesse momento aqui, está muito tá muito vulnerável assim, a esse setor, né, bolsonarista, sofrendo inúmeros ataques, né? Então eu não estou atualizado em particular desse tema lá. Mas eu posso pedir informações. Tem uma companheira aqui, advogada, que atua lá na Comissão de Cultura do Congresso Nacional. Eu posso pedir essa informação para ela. Porque seria interessante a gente ter alguma coisa mais atualizada, porque a gente só... última informação é essa, né? Que praticamente não. O que ele fez foi isso, né? Foi adiar uma coisa que é emergencial para 2024, 2023. E tem muita gente aí passando fome, né? Não dá, né? A fome não espera, né? Não, a fome não espera e o governo não tem qualquer sensibilidade com isso, né? A gente não vamos ficar aqui discorrendo a respeito disso, né? Mas é essa percepção, né? Ô, Janice, eu tenho uma notícia de hoje. Oba! Eu tenho lá também alguns companheiros que estão lá, porque lá tem uma frente parlamentar, né, no campo progressista, do qual o PSOL faz parte, o PT faz parte, o PCdoB faz parte, e que estão escalados assessores para tomar conta do negócio lá. Então, diz que está assim, o 5º dia útil do Supremo. Sim. A gente não sabe quando começa, né? Nem quando termina. Não sei se te faz feliz ou não, mas é a notícia que eu tenho. Diz que os 5 dias úteis do Supremo a gente não sabe quando começa nem quando termina. Bom, aqui é o seguinte, ó, não pôde contar. Hoje foi ponto facultativo, porque eles estão preparando lá um esquema de segurança para amanhã, que é feriado. Pois é. Depois da manhã tem que desmontar a produção. Pois é. Então, Ou possivelmente... seja, não deram 5 dias ainda. Só na minha cabeça. Não, é evidente que vai depender também dos desdobramentos de amanhã, né, gente? Também penso isso. Penso que amanhã é muito importante. Então. Mas acho que hoje houve uma recua das Forças Armadas em relação às eleições. É um fator que a gente tem que ponderar,
que aquele cara que passa no guete na cabeça lá, que é o comandante ministro da defesa, sei lá o quê, falou que está tudo bem as eleições. Então, não sei se ele entregou o chapéu ou está ocupando no golpe, entendeu? Mas o do Nugget lá falou isso. Bom, eu vou falar igual você falou. A gente não sabe o que é o tudo bem dele, né? Vou fazer uma correlação aí. Eu não sei se é para nos ferrar ou não, né? Pois é. Não, Pois mas é. notadamente a gente tem uma guerra. É uma guerra, ela está no campo ideológico. Eu penso que Paulo, o Safato, né, o coletivo do povo da cultura, a gente está no outro campo. A gente está no campo da utopia, né? Nós sonhamos para as pessoas idealizarem, né? A gente tem luta, a gente tem briga, a gente... Talvez esse momento do combate seja um bom momento para a gente, né, Paulo? Não, Porque sem dúvida. a gente se desdobra, né? Para quem vem de ditadura, para quem vem de tudo isso, tem esse repertório, é um momento que para a gente é extremamente confortável, porque a gente tem clareza do processo, né? E a gente consegue se colocar, né, fora da bolha, né? E como é que a gente fura essa bolha? A gente já passou momentos piores, posso lhes garantir. Vocês não sabem que é um pau de amendoim nas costas. Duro que agora eles matam com tiro, mano. Agora é arma. Verdade. E eles estão armados, né? Nas ideias e na pólvora, né, meu? Mas nós estamos na luta amada. É verdade. Nós estamos na luta amada. Nós temos amor, eles têm ódio. Sabe, a gente sempre fica com aquele pé atrás da coisa das pesquisas aí, né? Mas sabe que ontem, naquela informação, nessa última pesquisa que saiu, aquela informação do crescimento ali, né, da vantagem do Lula nas pessoas com renda de 1 a 2 salários mínimos, aquilo ali é um dado importantíssimo, viu? Hoje eu dialoguei assim com vários grupos, tal, para nós fazermos um direcionamento das nossas atividades também, porque me parece ali que denotou uma percepção do povo de que essa política de combate à fome, de distribuição de renda, não dá para entrar em aventura e pegar uma cópia mal feita ou pegar um coadjuvante. Precisa pegar quem já fez, quem já pôs a mão nisso. E por isso acho que a gente precisa apostar nesse olhar. Está muito interessante, né? E aí eu acho que esse repertório que a gente tem, né, essa nossa utopia de disputar a consciência, pode ser um momento importante esses dias aqui das eleições, né? Porque ali mostra que mesmo tendo o governo com a sua máquina, e os meios de comunicação, inclusive dizendo do novo Auxílio Brasil, disso, daquilo, o povo falou, tá bom que tem isso, mas eu não quero, eu quero quem propôs isso lá na origem. Então, acho que estamos num momento interessante assim dessa disputa aqui, né? Colegas, amigos e cines, mais perguntas para o Paulo? Eu vou parar, senão a gente fica falando aqui até amanhã, né, Paulo? Beleza. Acho que eu vou lá no próximo encontro do ICINE, do interior lá. Aí, vai ser em Campinas, né? Tomara que seja. Estamos construindo aí para ser. Se você Vai ser do fugir lado de agora, você vai casa. estar mal, né, meu amigo?
Agora, se ele não for, vai ficar mal. Isso. Eu moro aqui a poucos metros da rua Amilar Alves. Tem o bar aí, hein? Então a gente tem que marcar uma cerveja aí. Tem a vendinha, né? A vendinha, Isso, Vendinha fica- e ele fica numa esquina muito curiosa, que é Vitoriano dos Anjos, né? Ah, Que é o é. escultor da catedral, e a Milar Alves, é pura Campinas. Olha Paulo, eu aí, tomei ó. um monte de porre aí num boteco que tinha do lado do centro de convivência. Tinha dois. Do rico e dos pobres. Eu ia no dos pobres. É pinga com mel. Naquela época da Sinfônica de Campinas, com Benito Juarez, que foi a época que você falou. É verdade. A transição da Sinfônica ali, aliás, eu recebi recentemente a visita da filha do maestro fundador, do Luiz de Túlio, né? Que foi o fundador da orquestra e tal. Ela veio fazer uma cobrança e eu levei a secretária de Cultura e vou levar o prefeito também, porque quando houve a transição dele para o Benito Juarez, foi um pouco traumática para ele, porque a família toda dedicada à produção musical aqui na cidade, né? Fizeram várias gerações assim, formaram várias gerações de músicos. E quando ele faleceu, aí ainda no governo Chico Amaral falou para a família que homenagearia o Luiz de Túlio com o nome de uma rua e um busto. Só que o busto nunca foi viabilizado. E agora ela veio, assim, trouxe todo o acervo do pai, inclusive, né? Uma parte que ela já está no centro de memória lá da Unicamp, e uma parte que ela ainda guarda, né? E reivindicou o busto do pai aqui. Nós vamos levar ao prefeito essa reivindicação, né? Mas eu acho que ele merece mais do que isso. Depois nós precisamos pensar aí aqui nesse coletivo aí da CTAV, uma homenagem aí pro maestro. Maurício, Lucas, querem fazer alguma consideração? Não, só queria agradecer o Paulo, agradecer a conversa, agradecer o Márcio, a presença de todo mundo, a Bruna, o Eduardo, Clarice, o Marcos. Acho que é super importante essas conversas e eu concordo com o Márcio, assim, acho que o ICINE, ele tá num processo ainda de construção, né? O ICINE já nasceu muito grande, né? Então, e acho que essa ideia de trazer o candidato é muito bom, assim, muito bom, porque eu acho que a gente também tem que ser didático para o candidato, né? Para ele saber como é que funciona, né? Como é que funciona o audiovisual, senão não tem como. Né? É um pouco o que o Márcio falou, mas obrigado. Eu só ia completar, que nem, por exemplo, o Márcio falou que o ICINE precisa dizer o que é, mas a gente mais ou menos está dizendo, né? Talvez o que está faltando é a gente organizar isso, né? Porque tudo isso que a gente falou é o que queremos, né? E algumas coisas que não falamos também. Então, o que falta é organizar, e eu acho que, independente dessa organização, essas conversas, mesmo informais, né? Nós marcamos de uma conversa informal com o Paulo Búfalo no café, né? Eu acho que isso aí, isso que vai construindo, assim, né? E essa ligação da gente com os políticos, com outras pessoas do audiovisual também, de outras áreas, né? Acho que a gente está nesse desenvolvimento aí, eu acho que é isso. Fala, Márcio. Bom, eu não preciso nem dizer que eu sou fã de todos vocês, né? Eu adoro isso. Imagina, sou de uma época que não tinha celular, para a gente ligar para Campinas, você punha 20 fichas e falava alô, fazia Belém. Aí você falava, como é que você está? Belém, 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 Belém.
né? Pô, a gente poder dialogar agora é uma maravilha, né? É que a gente utiliza esses instrumentos aí a favor da nossa paz, né? Mas é isso, Verdade. assim, só reforçar, Paulo, que a gente consiga, cara, né? Que a gente Verdade. batalhe, que a gente esteja junto, que a gente possa estar construindo esse diálogo, né? Que a gente possa estar entendendo essa questão interiorana. Eu fui o cara que eu saí, fui para a capital, voltei da capital, fui para fora do Brasil, voltei para fora do Brasil, entendeu? Mas eu penso sempre nisso, na necessidade da expressão. Talvez o ensino tenha como responsabilidade compreender a necessidade da expressão do caipirismo, né? O que é o caipirismo, né? E eu acho que o ensino reflete isso. Eu entendo que o movimento do ensino não carrega aquela coisa hollywoodiana, né? E que é muito difícil, tem muito a ver com o Glauber Rocha, que vai lá puxar o sertão da Bahia, né? Todo mundo fala do Glauber, pouca gente entende, como pouca gente entende o fundamento do Paulo Freire, do professor Florestan, do Augusto Boal, né? E que são referenciados. O Machado de Assis, aqui está no romance, na América, na Europa, ele está na sociologia de um tempo, né? Então, assim, eu, com base nesse referencial, é isso, eu tenho estado em todos. A gente vai estar com a nossa candidatura conversando, mas eu estou em todas porque eu digo, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos sentir, né, para que a gente possa estar construindo algo aí que na nossa vida tem a ver com alguma evolução. Ainda não consigo falar em revolução, eu não consigo compreender que possa haver revolução onde não há evolução no sentido lato, hermenêutico da palavra, né? A gente vem de um colonialismo bárbaro, escravagista, discriminatório, né? Então eu não consigo enxergar isso, mas eu compreendo que a gente tem essa necessidade de diálogo, né? De estar conversando. Te agradecer e dizer, estou torcendo, velho. Se eu puder ajudar, achar voto teu aqui, é nesse que vota. Eu não puxo voto para mim, não. Eu puxo voto para nós. Eu nunca fui candidato a nada. Eu sempre carreguei piano para os outros tocar, entendeu? É só não fugir do momento que me foi pedido, né? Então, te desejar um grande abraço de camarada, entendeu? E dizer que estamos aí. Eu posso te dizer o seguinte, em 82, eu era o único cara que andava com corcel em Rio Preto, com aquele banco do Banespa da campanha do Plínio. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo, tá? Agradeço. Queria agradecer muito a sua presença, Paula, a presença de todo mundo aqui, né? Do pessoal que ficou até agora conversando com a gente, trocando ideia, e chamar o Ramiro para fazer o encerramento. Então, Ramiro. Opa, Não, obrigado todo ô, mundo. Ramiro, antes de você Pode falar. encerrar isso, não, só deixa eu então agradecer o espaço aqui. Eu acho ainda, eu tenho que estudar um pouquinho mais essa questão da SP Cine para pensar essa coisa da estadualização e mesmo a sugestão para que outros municípios ou redes de municípios possam se integrar em torno disso, enfim, de programas desse tipo. Eu comecei a conhecer, eu tenho o livro que vocês me deram, e fui lá, tive a oportunidade de ouvir o coordenador, né, que é da SPCine, né, um dos coordenadores, naquele dia do congresso, né, do audiovisual. E acho também, como o Maestro falou, acho da gente conhecer e assumir um pouco mais essa questão da nossa cultura caipira, talvez mude o sentido de muitas questões, né, das nossas lutas aqui no estado de São Paulo, né, e que sai no Minas, em uma partinha de Goiás, né, que tem arrasta essa questão da cultura caipira, né? E então quero agradecer aqui e me colocar à disposição, estando ou não na Alesp lá, essa questão de orçamento eu tenho estudado e também tenho uma experiência dos mandatos que eu exerci e quero deixar à disposição isso para depois a gente falar a respeito, poder ajudar aí também.
Tá bom? Obrigado aí pelo convite. Obrigada. Sorte aí, Márcio, nas suas tarefas também. É nós, né, velho? Fazer o quê? Bom, pessoal, queria agradecer muito ao Paulo, muito à Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, muito a todo mundo que veio aqui hoje. Falar que o nosso próximo será quinta-feira, com o candidato a deputado federal, Pedro Torinho. Eu até vi que eu estou compartilhando um flyer de dobradinha do Paulo com o Pedro, né? Fiquei Isso. muito feliz disso estar rolando, porque foram os meus votos em 2020, né? Aí. Serão aqui em 22 e com certeza continuarão sendo em 24, 26, tudo. Minha escolha pessoal, né? Beleza. Então, grande abraço, pessoal, boa noite e até a próxima. Ô, Ramiro, eu queria convidar o Paulo para o dia 15. Opa, tá ótimo. Viu, Convida sim, Paulo? Márcio. Dia 15 vai estar eu, o Alessandro Azevedo, da bancada Cultura Viva. Vamos vir para o diálogo, vamos conversar. Dia 15. Beleza. Isso. Beleza? Tá bom. Grande abraço. Valeu. Até mais, Obrigada, pessoal. gente. Até Valeu, gente. logo. Até Boa mais noite, aí. gente. Boa noite. Grande beijo para todos aí, que nosso desejo se realize, se concretize com a vinda da primavera. Até logo. Tchau. Até mais.